Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos ao canal Tempo Final. Estamos aqui para mais um vídeo onde estaremos falando de assuntos escatológicos que diz respeito aos acontecimentos desta última hora na qual nós estamos vivendo. Gostando do vídeo, deixe o seu like, acione o sininho e inscreva-se no canal, compartilhe, divulgue para que a palavra do Senhor Jesus possa chegar ao maior número de pessoas possíveis nesta última hora. É um assunto escatológico, ele sempre traz alguns assuntos novos e relevantes que tudo tem a ver com aquilo que estamos passando. Nos vídeos passados, nós já gravamos aqui alguns vídeos, falamos lá da visão de Daniel, do sonho de Nabucodonosor, que por ele foi interpretado, e também a sua aplicação, que ali retrata a história dos impérios mundiais, os impérios antigos, e aponta também para o atual. Depois nós fizemos também, de uma forma bem rápida, sobre as 70 semanas, apenas o suprassumo, para que pudéssemos entender aonde queremos chegar. E agora estarei falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Esses assuntos, como os irmãos, os ouvintes estão observando, não tem assim aquele tempo, aquela dedicação, explanação, esmiuçando o assunto, explorando as suas minúcias. Porém, nós estamos trazendo de uma forma bem sintetizada. Será como pontos para o alicerce sobre o qual estaremos edificando a argumentação para o tempo final. Então, para que aqueles que ainda não têm o conhecimento, a intimidade, o manuseio da Bíblia Sagrada, das profecias bíblicas, então estaremos agora falando das 7 igrejas da Ásia, as cartas apocalípticas que João recebeu do Senhor Jesus para que transmitisse aos anjos de cada uma daquelas igrejas. E para tal, estarei lendo Apocalipse capítulo 1, versículos 9 até o 11, onde diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui na sequência, no capítulo 2 até o capítulo 3, nesses 2 capítulos, nós vamos encontrar a redação que fora ditada pelo próprio Senhor Jesus às 7 igrejas, as mensagens que o Senhor entregou às 7 igrejas. E se nós observarmos o posicionamento geográfico da localização dessas cidades, onde havia a igreja do Senhor, ali próximo ao mar Egeu, nós vamos ver que ela segue o sentido horário, não que esteja num círculo perfeito, mas seguem uma posição horário. E estas cartas, elas são reveladoras, porque elas trazem um mistério em cada uma delas, que diz respeito a tudo que a igreja do Senhor Jesus já viveu nesses quase 2000 anos de história. Então, a história da igreja está profetizada nessas 7 cartas que foram ditadas, pelo Senhor Jesus Cristo, para que João enviasse a cada uma daquelas igrejas da Ásia Menor. Então, nós não estaremos lendo para que ganhemos tempo, mas estarei tecendo alguns comentários a esse respeito. Pois bem, a igreja que fora para Éfeso, a cidade de Éfeso, é a igreja
é o período inicial da igreja, corresponde ao período inicial da igreja apostólica. E ali nós encontramos o que o Senhor fala para a igreja de Éfeso. O Senhor tece a ela um elogio, que ela rejeita o mal e persevera e é paciente. Mas o Senhor depois tece uma falha da igreja, dizendo: o amor por Cristo não é mais fervoroso, havia um esfriamento do amor. E o que o Senhor aconselhou àquela igreja em Éfeso: faça as obras que fez no início. Então volte à tua primeira caridade. Então esta foi a instrução, a orientação do Senhor e como promessa a árvore da vida. A segunda carta foi à igreja de Esmirna, é a menor de todas as cartas, apenas 4 versículos. Aí nós encontramos o Senhor dizendo: suporta o elogio, suporta o sofrimento graciosamente. Alguma reprova? Nenhuma, não houve reprovação para esta igreja. Qual a instrução? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E a coroa da vida como promessa. A igreja de Pérgamo, ela diz assim, o elogio: mantém a fé em Cristo. Ela manteve, conservou a sua fé em Cristo. Qual foi a crítica, a reprova desta igreja? Tolera a imoralidade, a idolatria e heresias. E a instrução, o Senhor disse: arrepende-te, arrepende-te. E qual foi a promessa? O Senhor prometeu dar o maná escondido e uma pedra com um novo nome, uma pedra branca com um novo nome. A igreja de Tiatira, o Senhor traz um elogio. O amor, o serviço, a fé, a paciência são melhores do que eram no início. Então foi uma igreja que ela cresceu em amor, ela cresceu em obras, foi uma igreja amorosa, da qual o Senhor dá testemunho desse amor. Porém, ela tinha algo que o Senhor reprovou nela: tolerava o culto, a idolatria e a imoralidade. Então, 2 reprovas à igreja de Tiatira. A instrução: o julgamento está vindo, sejam fiéis. Então, houve um alerta a respeito de um juízo vindouro e que a igreja deveria ficar alerta. E qual foi a promessa? Governarão as nações e receberão a estrela da manhã. A estrela da manhã é uma alusão ao Senhor Jesus, à vinda do nosso mestre no arrebatamento. A igreja de Sardes, qual foi o elogio? Alguns têm sido fiéis. O muito de Tiatira, restou alguns em Sardes. E a reprova: uma igreja morta, tem nome de que vives, mas está morta. Uma igreja morta. Porque o anjo da igreja, o Senhor diz: tu que tem nomes de que vives, mas estás morto. Então, esta foi a palavra. A instrução: arrependem-se, fortaleçam o que ainda resta. Então, o Senhor mandou que fortalecesse aqueles que estavam para morrer, para que não viessem a morrer, mas que fossem renovados, revigorados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E qual foi a promessa? Os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Uma linda promessa para os vencedores. Depois nós encontramos a penúltima carta, que foi à igreja de Filadélfia, que diz: qual foi o elogio? Persevera na fé, obedeçam a Cristo, honram o seu nome. Então foi uma linda promessa, um lindo elogio, reconhecimento da parte do nosso Senhor Jesus, uma igreja que reconhecia o Senhor, uma igreja verdadeira, uma igreja genuína, segundo aquilo que o Senhor queria, uma igreja cristocêntrica. Qual foi a crítica? Nenhuma. O Senhor não trouxe nenhuma reprova à igreja de Filadélfia. E qual a instrução? Permaneçam na sua fidelidade. Qual a promessa? Um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Linda promessa
à igreja de Filadélfia. E por fim o Senhor fecha esse círculo, esse conjunto de cartas à igreja de Laodiceia. Qual foi o elogio que o Senhor trouxe a Laodiceia? Nenhum. Qual foi a reprova? O Senhor se manteve indiferente. Desculpa. O Senhor manteve-se indiferente às condutas dessa igreja de Laodiceia. Qual a instrução? Sejam zelosos e arrependam-se. A promessa: compartilharão do trono de Cristo aqueles que vencerem. Os vencedores, eles assentarão no trono juntamente com o Senhor Jesus. Aqui dá para os irmãos, dá para os ouvintes, as pessoas que nos acompanham, observar. Tudo isso que falei é um resumo retirado do texto do capítulo 2 e do capítulo 3, aonde cada carta o Senhor fala a sua peculiaridade, a sua virtude e também a sua fraqueza, a sua falha, o seu defeito, o aconselhamento, a recompensa para os fiéis. Aqui nós encontramos este suprassumo das 7 cartas. Agora, o que significa essas 7 cartas? Foi apenas para aquele tempo? Amados, aqui entra um dos segredos de Deus, dos mistérios de Deus. Então, escute essas cartas. Primeiramente, a carta de Éfeso, ela representa a igreja do primeiro século. Isso que falarei agora é aquilo que muitos chamam de visão telescópica da igreja. A igreja no passado dos anos. Alguns reprovam, mas nós vamos mostrar depois, até pelos acontecimentos, que este pensamento, essa interpretação, foi uma interpretação espiritual e verdadeira. Tá? A igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século. E o seu significado? Disponível. O nome de Éfeso significa disponível. A igreja do primeiro século, a igreja apostólica. Após este período, entra o período da igreja de Esmirna, que vai do século 2 até o século 4, 316, ali até a vinda de Constantino. Então, a igreja de Esmirna foi uma igreja que padeceu por uma tribulação de 10 dias. Houve 10 severas perseguições do Império Romano à igreja nesse período de 200 e poucos anos. E nós tivemos aqui, a igreja foi terrivelmente perseguida pelo Império Romano. Então, fazemos aqui alusão à tribulação de 10 dias. Depois nós encontramos de Constantino, quando ele ascende ao trono e adere ao cristianismo. Aqui começa no século IV, começa então o período de Pérgamo. Pérgamo quer dizer casamento. O significado desta palavra é casamento. E foi o período em que a igreja esteve casada com o Estado. A mistura da igreja com o Estado. E aqui é este o significado de Éfeso. E quanto tempo durou? Durou até o século 7, do século 4 até o século 7. A partir do século 7 veio o período de Tiatira, aquela que sacrifica sempre. E no período de Tiatira foi o período mais longo, e durou até o século 16. Foi neste período que foi introduzido no seio da igreja as heresias, os desvios da igreja, idolatria, porém foi uma igreja marcada pelas boas obras, uma igreja amorosa. Aí nós chegamos no século 16, que corresponde à igreja de Sardes, que quer dizer remanescentes. Foi neste período que aconteceu a reforma protestante. Foi a igreja da reforma, onde os remanescentes então levantaram
a bandeira, porque aquele que tinha nome que vivia, na verdade, estava morto. Mas os remanescentes levantaram a bandeira e trouxeram novamente a igreja para dentro do propósito do Senhor Jesus Cristo, do propósito bíblico. E esta igreja durou até o século XVIII. No século XVIII, a seguir, nós encontramos o período de Filadélfia. O período de Filadélfia. Aqui já encontra algumas interpretações, aplicações diferentes, distintas. Eu entendo que o período de Filadélfia começa com as missões modernas, com Guilherme Carey, que ele começa então os períodos missionários. Houve o período dos cultos ao ar livre, houve o período do avivamento, ou dos grandes pregadores, os grandes músicos surgiram nesse período, e por fim surgiu inclusive o avivamento pentecostal, o reavivamento pentecostal, a chama pentecostal acendeu neste período de Filadélfia. O mundo inteiro foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos grandes heróis da fé que surgiram neste período, que evangelizaram os índios, que evangelizaram os canibais, que evangelizaram a África, o mestre Si, que evangelizou ali a China. Nós vimos grande avivamento na Índia, em toda a Europa foi o período do avivamento, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, em especial o Brasil, com o nascimento da igreja, da nossa igreja, a nossa querida, amada Assembleia de Deus, nasceu neste período de Filadélfia. Aí nós encontramos então o último período, que é a carta relativa a que Filadélfia significa amor fraternal, amor fraternal. Agora, a igreja de Laodiceia significa literalmente direitos do povo, direito do povo. Aí até quando começou o período de Laodiceia? Aqui nós encontramos da igreja de Filadélfia para Laodiceia, encontramos várias explicações, vários posicionamentos. Aqui vai o posicionamento do pastor Antônio Dias, o que eu vejo para esse tempo. Pois bem, quando Laodiceia significa direito do povo, direito do povo. Quando aconteceu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos do Homem foi do dia 10 de dezembro de 1948. Aí, quando foi que Israel voltou a ser nação? 1948. E desde então, o que se prega, o que se ensina no mundo é justamente a respeito dos direitos humanos. Por que surgiu essa defesa dos direitos humanos? Nasceu em razão da Segunda Guerra Mundial, aquilo que aconteceu com os judeus, o Holocausto judeu, provocado pelos nazistas, pela Alemanha nazista. E isto foi o gatilho para que se criasse essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que oficializasse, porque já era uma menção já trazida pela Revolução Francesa no século XVIII, com aquelas três palavras: liberté, igualité, fraternité. Então, agora foi trazido de uma forma mais abrangente, mais firmada e de uma forma normatizada pela Organização das Nações Unidas, na ONU, que fora criada também depois da Segunda Guerra Mundial, que findou em 1945. Então nós encontramos agora em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aí vem-se a seguinte questão: Laodiceia, direito do povo. Então, este período da igreja atual, período de Laodiceia. Então, no próximo vídeo, nós estaremos falando o que é a Laodiceia e dando justificativa por que começa e quando começa
o período de Laodiceia. Mas antes disso, nós estaremos falando também a respeito de Jerusalém. Jerusalém. E depois de Jerusalém, então, estaremos fazendo aqui, unindo os pontos das estátuas das 70 semanas, das 7 cartas do Apocalipse, da cidade de Jerusalém, da igreja atual, e aí então nós vamos praticamente começar a levantar as paredes desta construção chamada tempo final. Aguarde e logo mais estaremos até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe você e a sua casa.